boa noite, quase boa noite, né? Estamos aqui para informar, antes de pedir desculpa pelo atraso técnico, um probleminha técnico já superado, mas estamos aqui para informar o desligamento do técnico Fernando Diniz, da comissão que acompanhou ele nessa vinda, aproveitando a oportunidade para agradecer o trabalho prestado desse bom profissional que trabalhou com muita determinação aqui no dia a dia do São Paulo. Claro que é uma notícia muito ruim de se dar, ninguém pensa nessa difícil missão desse momento, mas a vida é assim. E hoje estamos comunicando oficialmente, agora, nesse momento, o desligamento do Fernando Diniz. A ele, os nossos agradecimentos. Nós estamos no 31º dia da nossa gestão e temos que agradecer, desde a transição até os dias de hoje, até o dia de hoje, pela relação muito profissional, profícua, de trabalho e de reconhecimento, por ter prestado um serviço importante para o São Paulo Futebol Clube. Estou à disposição dos senhores para qualquer questão, para esclarecimento, nesse difícil momento, mas a instituição segue e nós seguiremos na forma como prevista, com o Visoli sendo interino no momento e que começará a trabalhar nos treinamentos com o elenco todo aqui no CT da Barra Funda. Início, então, a coletiva do presidente Casares. Guilherme Pradella, CBN. Pois não? Oi, Guilherme. Boa tarde, presidente. Eu queria saber quais os motivos que levaram o senhor, junto com a diretoria, a demitir o técnico Fernando Diniz. Como é que foi a conversa com o Fernando Diniz? Como que você expôs esses argumentos ao técnico? E por que a demissão, pouco tempo depois durante até a campanha, o senhor dizer que, independente de resultados no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil, ele permaneceria como técnico? Obrigado. Ok, Guilherme, na verdade, foi uma decisão voltada mais para a visão do resultado e da perspectiva da falta de uma reação nesse momento para o prosseguimento do campeonato. O que pesa, e em que pese realmente eu tinha dito que nós continuaríamos, essa era a nossa intenção, mas nós assumimos num momento atípico, onde o calendário do futebol brasileiro, em razão da pandemia, invadiu janeiro e fevereiro, ou seja, ficamos sem nenhuma condição de pré-temporada. E nós temos que planejar o São Paulo para o futuro calendário dos campeonatos que virão ainda em 2021. Portanto, a decisão foi voltada nessa questão de resultado, sem entrar na questão técnica do trabalho, mas na questão do resultado. Dos 18 pontos disputados, nós conseguimos 2. E aí não há uma visão de culpa de A, B ou C, é um conjunto de fatores. Mas imaginamos, com uma decisão colegiada, que faltou a perspectiva de uma reação. Eu me lembro que após o duro resultado contra o Internacional, nós fizemos uma reunião para aguardar uma reação contra o Coritiba, depois contra o Atlético Goianiense. Esse resultado não veio. Nós estamos, portanto, agindo com a responsabilidade de quem assumiu dentro de um contexto diferente. Nós éramos para estar fazendo hoje o início já de uma atividade precedendo uma pré-temporada de um calendário normal. Isso não aconteceu. E nós temos que fazer um planejamento para o futuro e, portanto, a decisão teve que ser tomada agora nesse sentido. É por isso que essa decisão foi tomada, visando um planejamento em curso, ou seja, nós temos 5 rodadas e nós acreditamos que o planejamento, embora ainda acreditamos num bom resultado dentro de campo nesses 5 jogos, mas precisamos pensar numa reação futura no próximo calendário. Eduardo Afonso, canais Disney. Júlio, boa tarde a você, boa tarde aos companheiros que estão aqui participando da coletiva. Júlio, é uma dúvida, na verdade, 2 dúvidas que eu tenho. Primeiro, muito tem se falado, mas eu nunca ouvi da sua boca, e por isso gostaria de ouvir agora, que você tem preferência por um técnico estrangeiro.
Isso é verdade? É uma preferência pessoal sua? É algo que será discutido entre os nomes do futebol? E uma segunda, esse trabalho interino do Visoli vai até o final do Brasileiro e o novo técnico só começa na temporada de 2021? Ou existe a possibilidade do novo nome já dirigir a equipe em alguma dessas rodadas finais do Brasileirão? Muito obrigado. Ok, Eduardo. Primeiro, na verdade, não existe preferência por A, B ou C, até porque nós não imaginávamos essa saída do Diniz agora. Então, não há pensamento sobre técnico. Ele vai acabar acontecendo agora exclusivamente com a área de futebol. Nós temos na coordenação técnica o Muricy, nós temos o Belmonte na área técnica, na área do futebol, com os seus companheiros, temos o Biasotto na base. Isso é um conjunto de discussão, de avaliação, que deverá permear uma decisão. A decisão nunca é pessoal. Eu posso te garantir que eu não tenho predileção por brasileiro ou por estrangeiro. Nós temos uma visão de que o São Paulo precisa representar o que sempre representou, um clube competitivo, um time que tenha no seu DNA a conquista, né, dos seus campeonatos, e é assim que deve ter essa missão o futuro técnico. Mas isso não está na discussão, e o Visoli vai trabalhar independente de prazo. Eu não vou fixar, e nem nós vamos fixar se ele vai ficar 1, 3, 4, 5 jogos. Ele vai começar a trabalhar, e a questão de mercado e a questão técnica andará simultaneamente com os profissionais, que na verdade são as pessoas que devem definir essa situação em conjunto. Eu participo, mas a visão técnica, Eduardo, é o que vai prevalecer nesse momento. Aline Fanelli, Band News FM. Casares, boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Bola Rolando, no Band Esportes também. Na sua primeira entrevista coletiva como presidente de São Paulo, você falou em estabelecer uma filosofia de jogo. Eu queria saber se para o próximo treinador você adota como ponto de partida o trabalho que foi iniciado pelo Diniz, ou se vai ser a busca por um tipo diferente de perfil, e em cima disso se vai ter algum tipo de consulta a alguns líderes do elenco, como foi na contratação, por exemplo, do Fernando Diniz. Não era a sua gestão, mas alguns jogadores foram questionados sobre o próximo nome, o que eles achariam, se isso de repente pode acontecer novamente. Boa noite, Aline. Na verdade, a questão de escolha de técnico é uma questão profissional. Na minha visão, quem deve definir é a área envolvida, da área de futebol, todos os seus membros, inclusive com uma nova filosofia de integrar o futebol do São Paulo. O futebol do São Paulo não tem mais só a Barra Funda, só a Cotia, só o Morumbi, é tudo São Paulo Futebol Clube. E esse é o trabalho do futebol integrado. E na integração, nós precisamos defender e atuar na linha de profissionalização. Cabe aos profissionais discutirem o melhor caminho para um técnico a ser escolhido, que, na verdade, atenda o que o São Paulo tem no seu DNA de história, de competição, um clube comprometido com o resultado, com a vitória, é o que nós esperamos. E todos nós teremos metas, inclusive o técnico futuramente que virá, ele terá que ter esse compromisso com o resultado. Portanto, a escolha de um técnico, em razão até da profissionalização, deverá vir dessa discussão do coordenador técnico, que é o Muricy Ramalho, uma pessoa de extrema confiança, do Belmonte, com a participação do Biasotto, do Rui Costa, que está chegando, enfim, é uma discussão técnica. E aí sim, a definição do nome em cima de princípios, processos e procedimentos. As nossas ações não são pessoais, então não vai mudar apenas a pessoa. Não, isso é uma contingência do momento do resultado. Temos que mudar processos e procedimentos. É isso que eu dizia na campanha, e é isso que no 30º dia da gestão, 31º, vamos adotar. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Júlio, boa noite. Júlio, qual é a responsabilidade da nova gestão do clube nesse declínio do São Paulo nessa reta final de Campeonato Brasileiro? E além do Diniz, o Daniel Alves também tem sido uma figura muito criticada pelo torcedor. O Daniel Alves, até pela questão financeira, ele está garantido para a temporada 2021? Boa noite. Eu acredito que responsabilidade todos temos, na sua proporção. Todos temos. Eu estou há 31 dias, isso também não significa que não temos a responsabilidade. Nós fizemos uma transição
muito bem trabalhada, com muito respeito, com muita dignidade, e tem a proporção de 5, de 3, de 30 dias, mas todos temos a responsabilidade. Eu seria hipócrita dizer que não temos nenhuma responsabilidade, jamais. A nossa responsabilidade é compartilhada no tempo, no período da atuação. E quanto ao Daniel Alves, é um grande atleta, capitão do nosso time, camisa 10 do nosso time, um grande jogador, tem contrato com o São Paulo, e nós esperamos que ele continue com a sua disposição, com a sua entrega. Ele que é um campeão internacional, um nome renomado que, para nos honrar, veste a nossa camisa. Portanto, nós contamos com ele, sim. E toda e qualquer pendência financeira existente será resolvida internamente. Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Casares. Boa noite já agora. Eu gostaria que você falasse, indo ao encontro do que foi dito sobre questão de valores, né? Agora a busca por um novo técnico. Alguns técnicos, claro, têm um valor um pouco mais acentuado, né? Eu gostaria de saber se essa vai ser uma questão que vai fazer diferença na hora de escolher o técnico. Se vai ter que casar o valor do técnico, quanto ele vai custar, claro que valores absurdos serão descartados, você mesmo já disse no momento que você assumiu, ou se a ideia de ter um técnico, um comandante que siga a linha de pensamento que era adotada pelo Diniz ou algo próximo, também pode abrir mão um pouquinho, gastar um pouco mais nessa parte para ter um comandante de renome e que siga essa linha para continuar com o trabalho no São Paulo. Obrigado. Ok, Chacon, boa noite. Na verdade, tudo é orçamento, né? Nós podemos ter um técnico que ganhe A, que ganhe B, que ganhe C, desde que esteja dentro do orçamento conjunto, não é? Esse é o mercado, né? Tem jogador que ganha mais, o outro ganha menos, o outro fica mediano. Mas se ele compõe um número final do orçamento, é o que nós vamos assumir como responsabilidade. Nós vamos ter o orçamento como uma regra. Então, claro que temos limitações, mas não são limitações que possam impedir um avanço de um bom técnico. Nós precisamos ter inteligência orçamentária e financeira para acomodar um número final que atenda o investimento na área do futebol. Então, esse é o grande desafio que nós teremos, e é claro que tem a área técnica de futebol, eu tenho a área financeira, um comitê avançado de futebol que vai trabalhar a área financeira, que vão cruzar números. Então, nós não podemos dizer, puxa, esse é muito, está fora, ou esse é pouco, tem chance. Não, tudo é uma composição. Se couber dentro do orçamento geral, os grandes nomes poderão vir. Agora, é claro, dentro de uma engenharia financeira, para que a gente não comprometa o futuro do São Paulo. Eduardo Rodrigues, Globo. Olá, Casares, boa noite. Além da saída do Fernando Diniz, da demissão do Fernando Diniz, nós também tivemos aí a informação, né, o São Paulo divulgou que o Raí pediu demissão. Eu queria que você falasse sobre essa decisão do Raí e aí também já emendar em falar sobre o Rui Costa. Quais serão os desafios do Rui e por que a escolha do nome do Rui Costa para o São Paulo? Muito obrigado. Boa noite, Edu. Na verdade, eu quero fazer um registro. O Raí não só é um grande ídolo, uma pessoa muito correta, ele tinha um compromisso assinado para ficar até o final do Brasileiro, ele, por decisão própria, decidiu acompanhar o Diniz, que eu acho louvável, mas a decisão foi dele. Nós deixamos ele à vontade, e ele, numa atitude pessoal, colocou essa questão de também sair, mas temos pelo Raí uma admiração, um reconhecimento pelo trabalho que ele fez, principalmente como grande ídolo que é. O Rui Costa, o próprio nome já diz, ele é um gerente executivo. Ele vai executar na tarefa de negociar e de seguir fielmente o que for determinado para a área de futebol. Ele terá os seus poderes, sim, na negociação, mas os jogadores identificados por nós, pela diretoria de futebol, é o que ele vai seguir como desafio. É um grande profissional, um profissional capacitado exatamente nessa função de negociar, de trazer os números da nossa realidade orçamentária. E deixar bem claro que a atuação do Rui Costa, ela só vai acontecer agora com a saída do Raí. Mas também ele não terá nenhuma função a mais
do que essa. Ou seja, na base, quem comanda a base é o Biasotto. E claro que tudo isso coordenado pela diretoria de futebol, pelo Muricy na coordenação técnica, o Belmonte, etc. Na verdade, nós temos um tripé formado pelo Biasotto, um excelente profissional em Cotia. Nós temos o Rui Costa como negociador e executivo, e a experiência do Muricy próximo do vestiário, do elenco, da coordenação técnica. E na coordenação institucional de tudo isso, nós temos o Belmonte, a continuidade do Chapecó e o Nelsinho, que é uma equipe que vai fazer com que o trabalho seja blindado a nível profissional, né? Cabe a esses profissionais da instituição, essas pessoas que têm a visão da instituição, que colaboram com a instituição, fazer uma blindagem para que o profissional se dedique e se concentre exatamente no que eles têm que fazer e nos resultados que todos nós queremos alcançar. Casares, boa tarde. No planejamento do São Paulo para essa temporada, né, vocês colocaram como uma previsão de 176 milhões em venda de jogadores e 37 milhões em reforços. Você entende que o próximo treinador do São Paulo vai chegar no clube com condições de montar um time campeão? E se de repente tiver que abrir mão deste planejamento para conseguir colocar um elenco melhor em sua mão, você está disposto? É Priscila, né? Isso, boa noite, Priscila. Na verdade, existe realmente uma realidade do futebol brasileiro que você, infelizmente, que não é o ideal, você tem que vender atletas para fechar a conta, né? Nós assumimos, é uma herança que nós temos nessa gestão, de uma realidade financeira difícil, aguda, que alguns conhecem, outros não, mas ela é uma realidade difícil, né? Que é uma questão que vocês conhecem bem. Então, essa previsão orçamentária diz isso, sim. Mas, claro que o mercado muda. O mercado ele tem o efeito da pandemia, ele tem o efeito de uma reabertura da economia, se acontecer, ele tem o efeito da valorização do atleta, de uma conquista de título. Tudo isso nos ajuda, ou numa premiação de uma colocação. Se você analisar que nós saímos de uma Copa do Brasil, que tinha uma premiação para o vice-campeão e para o campeão, ajudaria muito na composição orçamentária desse nosso resultado final. Agora, nós iremos para o mercado confiantes de que vamos montar com o nosso orçamento, com a nossa restrição, um time competitivo, um time que possa honrar a camisa do São Paulo, juntamente com esses grandes atletas que nós temos. Nós temos aqui grandes jogadores, os nossos atletas são grandes profissionais, e junto com mais alguns no decorrer do ano, nós teremos condição, sim, de fazer um bom papel. Claro que nós temos como meta e responsabilidade tentar contratar da melhor forma. Erros podem acontecer, mas o que nós queremos buscar é uma margem de erro menor para que o erro seja exceção e não a regra. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Boa tarde, presidente. Interagindo um pouco com os torcedores, eu pude notar que muitos esperam um treinador renomado, tarimbado, de preferência um europeu, justamente por conta do sucesso desses treinadores europeus nos clubes brasileiros recentemente. Mas a gente também sabe que a realidade financeira do São Paulo talvez não permita atrair um nome desses, dado que o São Paulo não vai ter condições de trazer tantos reforços, tantas estrelas e montar um elenco que de fato chegue com toda a certeza para brigar por todos os campeonatos. O que você diria para o torcedor no momento? Ele pode alimentar essa esperança de trazer um treinador europeu ou pelo menos um treinador estrangeiro, ou a realidade financeira do São Paulo hoje não permite talvez sonhar tão alto assim? Obrigado. Marcelo, boa noite. O que nós temos que falar com o torcedor é a transparência, é a verdade. Nós faremos o possível que for para trazer o melhor profissional, seja ele brasileiro, europeu, sul-americano. Nós temos que ter apenas a constatação de dividir com o torcedor a nossa realidade. Mas, repito, o que couber no orçamento do São Paulo, no esforço extraordinário que o São Paulo puder fazer, nós vamos fazer com o que for o de melhor para o São Paulo. Então, essa é uma preocupação da área de futebol, da nossa gestão como um todo, para que a gente consiga não iludir o torcedor, ser realista e com muita transparência dizer, nós vamos trabalhar em cima de um orçamento possível. Porque se não for assim,
e buscarmos a qualquer custo profissional A, B ou C, o São Paulo pode agravar a sua situação. Nós precisamos estancar o problema financeiro e ter medidas para que a gente una a questão competitiva com a questão da responsabilidade e austeridade financeira. Encerramos aqui a entrevista coletiva do presidente Júlio Casares. Obrigado a todos. Boa noite.